Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 24 de março de 2025 e este é o nosso episódio número 1144. Hoje vou revisitar a MAHLE Metal Leve, empresa essa que fez parte da nossa parceria por alguns anos, foi parte da nossa carteira e que deixou de ser há uns 2 aninhos atrás, por aí mais ou menos, 1 ano e pouco. E foi um daqueles raros casos em que a gente vendeu, a ação naquele momento estava R$ 41, por aí, e desde então, salvo engano, a cotação não voltou a estar nessa altura. Então dá aquela sensação de ter tido um acerto, né? Às vezes acontece, né, de vender próximo de um pico e coisa e tal. Bom, resta saber se o dinheiro usado na venda da MAHLE foi bem empregado, né? E também os fundamentos da MAHLE desde então. Bom, uma coisa que salta aos olhos aqui, salta aos alhos, é o maior endividamento da MAHLE, né? Em 2023, ela termina com uma dívida de 851, que é mais do que o dobro do ano anterior e muito mais do que em 2021, por exemplo. Então a dívida sobre patrimônio vai a 0,93. A dívida para um lucro aqui, olha, 400 milhões, né? Sob esse ponto de vista ainda estava tranquilo, porque é uma dívida de 850 para um resultado médio no passado de 400. Então ela pagaria essa dívida em pouco mais de 2 anos. É uma relação que, enfim, os praticantes aí do chamado Value Investment ou Value Investing consideram tolerável, né? Bom, vamos pegar MAHLE, metal leve, pegar os resultados, os números do ano passado, né? Ver para onde foi a MAHLE. Vou colocar em português, DFP. E é uma empresa que eu considero ótima, na verdade, né? Sempre considerei a partir dos números né? Essa eu dei uma estudada melhor nela e tal. Ela apenas tinha atingido o que parecia ser seu valor intrínseco, sabe? E eu não via assim, bom, ela vai crescer, sabe? Pela realidade geral, né? Mais conjectural do Brasil, assim. Bom, então vamos lá. Ó, tabela consolidada 2024, patrimônio líquido 771 milhões. Então salta fortemente aos olhos a queda brutal do patrimônio líquido da MAHLE. Então, colocando aqui ajuste pela inflação, ó, chega ali em 2017 a 2 bilhões e meio, agora está quase 800. Então cai 2/3, né? Passivo, circulante 1 bilhão 571 e o não circulante 1 bilhão 252, 2 bilhões 823. Então o passivo sobe bastante, então essa relação se deteriora bastante já comparado ao ano passado, que já foi o pior ano aí de todos que eu tenho anotado aqui, que eram 8. Dívidas, empréstimos e financiamentos de curto prazo 87 milhões, então de fato cai bastante aqui, mas o de longo prazo sobe ainda mais, ó, 948, 1 bilhão e 35. Então a dívida vai à estratosfera em relação ao seu patrimônio, 1,34. A estratosfera talvez seja um pouco exagerado, né? Isoladamente a gente vê no setor elétrico, quase todas as empresas trabalham com uma dívida sobre patrimônio bem maior, né? Eu não invisto no setor, nunca investi, não é por princípio, mas só por observação empírica da realidade dos últimos anos, né? Liquidez corrente, então a gente pega o ativo circulante aqui, 2 bilhões 168, divididos pelo passivo circulante, 1 bilhão 571, então 1,38. Pela primeira vez fica abaixo de 1,5, que seria o mínimo
simplista, uma coisa isolada, só um, né, marcador, um mínimo para um investidor já empreendedorístico, assim, mais disposto a correr riscos de perda. Receita, 4 bilhões 558. Então, nominalmente até sobe em relação ao ano anterior, mas cai se considerada inflação. Não muito, né? Lucro, 541. Um lucro menor do que no ano anterior. E vamos ver o fluxo de caixa livre. Então aqui, ó, caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, 568, e o caixa líquido de investimento, a gente faz essa soma. Então, no caso é negativo, menos 86, 482. Então, vou atualizar os números aqui, de média, dos 10 anos e 5 anos mais recentes, para considerar (2024), né? E desprezar 2014. Então, cá estamos. E, curiosamente, a Mali tinha atingido um preço sobre lucro aqui de 10, preço sobre fluxo de caixa livre de 11, que, assim, na maioria das vezes é um número interessante, assim. Entretanto, hoje a taxa de juros base da economia está acima de 13%, né? Acho que está acima de 14 agora, né? Negócio alto, né? Para a história recente e tal. E com isso, eu não vou explicar agora, esses múltiplos aqui não seriam tão atraentes. Não apenas isso, mas mesmo as empresas que a gente pode se tornar sócio oferecem uma ou outra com preços bem mais atraentes do que a Mali estava aqui. Porém, tem um fator importante aqui, tem que atualizar o preço da Mali. Mali, metal leve, market cap, Yahoo Finance. 3 bilhões 941. Então, desde a última vez que eu anotei aqui, cai mais um pouco. Vou persistir aqui, 3 bilhões 941. E vou anotar aqui, ó, preço sobre lucro médio dos últimos 10 anos. Eu vou simplesmente anotar aqui para eu ter um referencial muito simplista. Isso aqui são as anotações que eu faço no dia que eu pego o DFP anual, o DFP sempre anual, e é um número completamente arbitrário, tá? Porque dentro desse ano vai oscilar muitas vezes enormemente, né? É só um referencial muito simplista. E aqui 9,83. Então, é aquilo. É muito preocupante essa queda na receita brutal. Isso sim. Nós sabemos que o Brasil não é uma desindustrialização total e absoluta. Tem alguns setores que o Brasil tem alguma proeminência, né? O setor agrícola, a Embraer, né? Faz uma certa vista, né? Ainda que seja muito menor, acredito eu, que uma Airbus, uma Boeing e tal. Mas a gente vive uma certa desindustrialização, né? Uma coisa que o Ocidente, assim, vem tomando uma certa coça da Ásia, né? E coisa e tal. De mais a mais, né? Que se a gente vê esses múltiplos aqui, vou comprar ela a 9,83 fluxo de caixa livre. Se a gente olhar Vale, né? A Vale está a 5,66 nos últimos 10 anos, né? Fluxo de caixa livre. 7 vezes o lucro dos últimos 10 anos. 3,6 vezes o lucro dos últimos 5 anos, né? E uma empresa com uma dívida sobre patrimônio menor do que 0,5, se pegar essa dívida de 92, compara com esse fluxo de caixa livre aqui, é semelhante a relação, né? 92,43, 2 anos e pouquinho,
menos de 3 do lucro dos últimos 10 anos para pagar essa dívida, se assim quisesse. Se considerar os últimos 5 anos, então, muito menor essa dívida sobre lucro. E assim, também é uma empresa que compete, né, globalmente, compete com a China, compete com a Índia, compete com o Canadá, e já compete há muito tempo, né? Mas eu colocaria mais dinheiro na Vale, né? Se eu tivesse que escolher entre a Mali e a Vale, que até rimam, né? Quantitativamente aqui, ficaria sem pensar muito na Vale. Isso aqui está completamente errado. A receita ali, né? Não é 2 trilhões, é 200 bilhões. Mas é isso, tá? A Vale é uma empresa bem presente na nossa carteira, seja através dela mesmo, seja através da Bradespar, que investe na Vale. É a maior posição, por isso que eu me lembrei dela, óbvio. E talvez eu aumentasse ainda mais na Vale, né? Antes de investir, como eu falei já, na Mali. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.